Mas isso só acontece nas máquinas antigas. Nas máquinas novas, no mesmo município, o eleitor é previsível. Essas máquinas foram... É isso que a ciência está dizendo. É isso que a matemática está dizendo. É isso que os números estão dizendo. Segundo a análise técnica científica, as máquinas foram programadas para alterar a vontade e a decisão política do eleitor, com lógicas de programação não lineares. Estão aí os 15 municípios de Roraima, em que o presidente Bolsonaro teve 76% dos votos e venceu o presidente Lula, que teve 67.128, 23,98% dos votos. Chama-nos a atenção o município de Uiramutã, porque nesse universo de 15 municípios, desce um pouquinho a transparência, mais um pouco, nós temos todos os municípios na faixa de 70% de votos para o candidato Bolsonaro, e nós temos em Uiramutã o candidato Bolsonaro com 31% dos votos, e Normandia, Bolsonaro com 58% dos votos. O que faz com que os eleitores de Uiramutã decidam-se lá no extremo norte do Brasil, do lado do município de Pacaraima, com quase 70% a favor do candidato Lula. Nós vamos analisar 100% da votação em Uiramutã, por favor. Mais 2 páginas para frente. Aí estão listadas todas as sessões eleitorais de Uiramutã. Uiramutã votou 100% com as urnas eletrônicas do modelo de 2015. Identificadas ali, sessões e série da urna. Série virtual. A sessão 56, o candidato Bolsonaro teve 277 votos contra 17 de Lula, 94% dos votos. A sessão 61, o candidato Bolsonaro teve 1 voto contra 234 votos de Lula. A sessão 62, o candidato Bolsonaro, 1 voto, 236 de Lula, 0 voto na sessão 63, contra 176 de Lula. Pode descer a página. E aí se segue 4 votos contra 205, 5 votos contra 263, 1 voto contra 98. Como é que pode uma incoerência dessa grandeza, de 0% a 94% dentro de um município de 13 mil eleitores? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa eleitoral, é impossível definir quem vai ganhar nessa cidade. Impossível. Difícil acreditar que isso é comportamento do eleitor, porque ele não sabe qual máquina que vai votar. Vamos para a próxima página, para o município de Normandia. Normandia, vai descendo as apurações. Aí, obrigado. Normandia recebeu 2 tipos de urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, que a gente chama elas de urnas novas, as urnas U2020, em que elas estão na esquerda do vídeo, e os votos de Bolsonaro variam de 70% a 59%. Há uma linearidade em todas essas máquinas dentro de Normandia. O eleitor que vai na seção 580, ele é 70% bolsonarista. O que vai na 584, ele é 75% bolsonarista. O que vai na 588, ele é 73% bolsonarista. Dentro desse mesmo município, recebeu-se a máquina 2015, que é a mesma máquina que esteve presente em Uiramutã 100%. A máquina de Uiramutã é de 2015. A máquina em Normandia é parte de 2015 e parte de 2020. O eleitor que foi votar na máquina 620, na sessão 627 de Normandia, ele é 0% Bolsonaro e 100% Lula. Ele é 50% Bolsonaro na sessão 598. A máquina 2015, ela nos dá uma totalização que é um eletrocardiograma do comportamento humano. Com todo o respeito aos eleitores de Normandia, eles não estavam bem na sua cognição. Para que parte deles sejam bolsonaristas e parte deles sejam Lula. E do outro lado nós temos uma linearidade de 70%. Vamos para o próximo município de Roraima. Próxima página. O município de Pacaraima. O Brasil inteiro conhece Pacaraima, por onde nós recebemos os venezuelanos. 100%, não é amostra, é 100% da totalização de Pacaraima, por favor. Olha a página. Pacaraima também recebeu 2 tipos de máquina. A urna 2020
em que a gente tem Bolsonaro com 75% de votos, e a gente tem a urna 2015, em que Bolsonaro tem 50% de votos. Lá em Normandia, Bolsonaro tinha na urna nova 70% e caiu para 47% de votos na urna antiga de 2015. Um universo de 13 mil eleitores. Próxima página, o município de Bonfim. Por favor. Na urna nova, Bolsonaro tem 83% de votos. Na urna antiga, a gente tem 59% de votos. Eletrocardiograma, incoerência entre resultados de uma sessão para outra, variando de 13,8% a 86%, e estabilidade, o que é muito coerente com o comportamento político do eleitor na urna U2020. Por gentileza. Próxima página. Permita-me falar um pouquinho sobre as máquinas de automação. O Brasil votou na eleição de 2022 com 6 modelos diferentes de urnas eletrônicas: 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Nessas urnas eletrônicas de 2015 votaram 66 milhões de brasileiros. E elas têm um código-fonte único, uma programação a mesma para todas as máquinas antigas. A máquina nova são 190 mil máquinas, estou falando em números arredondados. E votou nessas máquinas novas 53 milhões de brasileiros. Todos os estados da federação, exceto Roraima e exceto o Distrito Federal, votaram com 39 a 42% de máquinas novas. 25 estados da federação votou 60% máquinas antigas e 40% máquinas novas. Roraima votou com 82% de máquinas novas. Roraima. E o Distrito Federal, que votou com 57% de máquinas novas, um código-fonte diferente, uma máquina um pouco mais protegida. Nós vamos mostrar também os problemas que nós tivemos na máquina nova, do que com relação às outras máquinas antigas. Vejam este mapa. Esse é o estado de Roraima, onde a gente acabou de passar os slides, já tratamos o Iramutã, Normandia e todos os 15 municípios que estão lá. Nós temos o estado do Amazonas, que recebeu 40% de máquinas novas. Todas as urnas novas foram para Manaus. O interior do Amazonas, os 62 municípios do interior, votaram 100% com máquinas antigas. Máquinas novas, 97% de máquinas novas em Manaus, e todo o estado com máquina antiga. Do lado ali nós temos o estado do Pará, em que recebeu 40%, porém essas máquinas elas não ficaram concentradas na capital do Pará, em Belém. Elas estão distribuídas nos municípios. A gente encontra municípios do interior de Manaus com 100% de máquinas novas e municípios do interior, aliás, do Pará com 100% de máquinas novas e municípios com 100% de máquinas antigas. Vamos descer o mapa, um pouquinho mais. Olha o município o terceiro ali, de Carauebe. Nós já podemos ver a totalização lá. 80% de votos para Bolsonaro. Iracema, Caracaí, 72% de votos para Bolsonaro. Carauebe faz divisa com Inhamundá e com o município de Faro, ali na região do Pará. Faro e Oriximiná. Por gentileza, um pouquinho. Olha a votação em Inhamundá. Me digam, senhores, como é possível Bolsonaro ter 80% de votos em Carauebe e do lado do rio, em Inhamundá, Bolsonaro ter 14% dos votos? Só que em Inhamundá votou 100% com máquinas antigas. E Carauebe votou em sua maioria com máquinas novas. Olha o que acontece nos resultados dos municípios do Amazonas: Barcelos, Novairão, Presidente Figueiredo, Urucará, que fazem divisa com Roraima. E olha a votação em Roraima. Nós temos diferença de comportamento político para presidente da República? Quase nada. Qual é a única diferença? O tipo de máquina que esteve presente nesses municípios. Por gentileza, próximo slide.
página 82 aí. Onde está a Caraweb? Por gentileza, mais um. Pode seguir. Pode seguir, pode seguir. São duas para frente. Já passou. Por gentileza, volte um pouquinho, volte um pouquinho. Pode voltar. Pode voltar. Anterior. Pode voltar. Mais uma. São João da Baliza. São João da Baliza recebeu 100% de máquinas novas. Olha o resultado em São João da Baliza. Olha a linearidade que existe nessa votação. Por gentileza, pode voltar em Caraweb, o anterior. Olha aí. Máquinas novas em Caraweb dão para o candidato Bolsonaro 80... Desce mais um pouquinho. 87% dos votos. 80... Do lado a gente tem... Essa está em São Luís. Um pouquinho de paciência. São Luís está depois. Eu vou falando aqui enquanto ele localiza. As urnas de Caraweb antiga, Bolsonaro teve 82% num tipo de máquina e no outro tipo de máquina ele teve 74%. Aonde está o comportamento, uma análise política que envolve um outro candidato da mesma aliança? Para governador, por exemplo. Então nós vamos lá para o estado do Amazonas, naquela página lá, na 88, para frente. Volta um pouquinho, porque... Isso. Anterior, mais ainda, mais um pouquinho. Isso aí. Esse é o resultado de Manaus. Manaus, 1.130.000 eleitores. 14, acho que são 14 zonas eleitorais, está aí. 97% de máquinas novas. Em Manaus, como é que termina a eleição em Manaus? Com Bolsonaro, 692.000 votos, 61%. Lula com 38% dos votos, 437 mil. Do outro lado, a gente tem o Wilson Lima com 605 mil contra 409 mil de Eduardo Braga. Ou seja, em Manaus, os eleitores, a totalização está nos dizendo, quem vota em Wilson Lima, vota em Bolsonaro. Em Manaus, a totalização está nos dizendo, quem vota no Eduardo Braga, que é atualmente senador, vota em Lula. Os números são pareados, não há muita diferença. Eu quero que vocês prestem atenção num outro número ali. O total de brancos e nulos, porque eu vou falar sobre essa outra evidência, são de 173 mil para governador, brancos e nulos, 173 mil, e para presidente, 60 mil brancos e nulos. Ou seja, 110 mil votos a menos. Vamos para a próxima página. Esse é um município, aliás, não está a imagem aí, né? Não está. Não está. A totalização, eu vou ler aqui para vocês. Todos os municípios da Grande Manaus, receberam 100% de máquinas antigas. Antiga. Manaus nova, em volta de Manaus, todos os municípios. Que são eles: Itacoatira, Itacoatiriara, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Novo Airão. Me perdoem se eu errei na pronúncia. Bolsonaro terminou com 42% dos votos, com 75 mil. Wilson Lima terminou com 54% dos votos. Ou seja, lá em Manaus, Bolsonaro tem quase 100 mil votos na frente de Wilson Lima. Em volta de Manaus, Bolsonaro termina com 42% e o Wilson Lima com 54% dos votos. Porém, Lula vai para 57% dos votos e o Eduardo Braga fica com 45% dos votos. Ou seja, em Manaus, quem vota Bolsonaro vota em Wilson Lima. Em volta de Manaus, parte de quem votou em Bolsonaro, parte de quem votou em Wilson Lima não votou em Bolsonaro. E parte de quem votou em Eduardo Braga, parte de quem votou em Lula não votou em Eduardo Braga. Então nós temos aqui, ó, o município de Barcelos. Olhem aí. Não há evidência de adulteração de resultados, chamado fraude, para governador. Eu analisei os 27 estados das unidades da federação. Inúmeros municípios, inúmeras totalizações, um trabalho que está completando um ano.
não há incoerência no comportamento político com relação a votos válidos. Brancos e nulos é um outro assunto. Para a eleição de governador. Isso aqui, nós temos em Barcelos as máquinas 2015. Essa máquina de 2015 que trabalhou lá em Uramutã, que trabalhou em Normandia e que trabalhou em vários municípios de Roraima. E essas máquinas estão trabalhando no estado do Amazonas. Como que elas estão automatizando o voto do eleitor em Barcelos? Wilson Lima, percebe que não varia, ó. 46, por favor, vai descendo. Há uma linearidade, ó. Parece máquina nova, não é? 51, 57, 48, há uma linearidade nos votos de Wilson Lima, que está na faixa verde aí. 100% da totalização. A coluna do lado é dos votos de Bolsonaro. Wilson Lima termina em Barcelos com 1.000 votos na frente de Bolsonaro. E os votos de Bolsonaro, olha o que acontece. 15% para Bolsonaro, 84% para Lula. 44%, 28%, 13% contra 32%. Vai variando. Como é que termina essa votação? Wilson Lima, com 49% dos votos. Ele perdeu um pouquinho para o Eduardo Braga com 50,43%. Bolsonaro com 34%. Lula com 65%. Como é possível os eleitores de Lula, que aparecem aqui com números de 65% de votos, não votar no Eduardo Braga? Por que o Eduardo Braga vem para 50% de votos? E por que os eleitores de Wilson Lima, em Barcelos, eles são 59,57%, mas quem votou em Wilson Lima em Barcelos não opta pelo votar no presidente Bolsonaro? Mas em Manaus acontece isso, aonde temos 97% de máquinas novas. Mas em volta de Manaus não acontece isso. Vamos para o município de Inhamundá, ele está um pouquinho para frente. Lembra de Inhamundá? Novairão. Urucará, Presidente Figueiredo, é o último aí, antes do Pará. Pode ir para frente. É o próximo. Urucará, pode ir para frente. Inhamundá. Veja a apuração, o total da apuração em Inhamundá. Wilson Lima, 53% de votos. Eduardo Braga, com 47% de votos. Lula, 85% dos votos. Bolsonaro, 14% dos votos. Vamos percorrer todas as sessões de Inhamundá? Vejam a estabilidade, fica em torno de 50% Wilson Lima, todas as sessões. Não há eleitor com dúvidas, não há alteração no comportamento do eleitor. E nós chegamos lá na sessão 45. É aí, essa daí, a 42. 26 votos para Bolsonaro, 335 votos para Lula. Essa é a maior discrepância. Lula tem 92% dos votos nessa sessão. Há uma linearidade para governador e não há linearidade alguma para presidente da República. Na mesma máquina, minutos antes, o eleitor votou para governador. Ali teve segundo turno. Segundos depois, ele votou para presidente da República. E isso é um eletrocardiograma. Sobe e desce, não tem linearidade alguma. Isso não é comportamento do eleitor. Não há cientista político que possa atestar que isso é comportamento do eleitor. Eu desafio que exista um psiquiatra capaz de dizer que pela previsibilidade da decisão humana, o eleitor é previsível para governador e imprevisível para presidente da República. Mas isso só acontece nas máquinas antigas, porque nas máquinas novas, no mesmo município, o eleitor é previsível. Essas máquinas foram... É isso que a ciência está dizendo. É isso que a matemática está dizendo. É isso que os números estão dizendo. Segundo a análise técnica científica, as máquinas foram programadas para alterar a vontade e a decisão política do eleitor, com lógicas de programação não lineares. Meus senhores, eu vou falar do outro tipo de incompatibilidade. Só para ser mais objetivo, para a gente deixar, vamos transformar isso depois num requerimento de informações, mas vou pedir para você deixar toda a documentação, mas se você puder sintetizar, porque nós temos ainda alguns palestrantes ainda. Sim. Brancos e nulos, na eleição de presidente deste ano, página 66, ali perto.
eles foram os menores valores desde 2002. Pode seguir, tá para frente aí. Umas 4 páginas para frente. Branco e nulo da eleição presidencial de 2014, 7 milhões de votos. Branco e nulo da eleição presidencial... já passou. Tá antes. Da eleição presidencial de 2018, 11 milhões de votos. Aí, essa página aí. Aí. 2014, 7 milhões de brancos e nulos. 2018, 11 milhões de brancos e nulos. Eleição presidencial de 2022, 5 milhões e 700 mil brancos e nulos, 4,59. Nunca na história das eleições presidenciais, branco e nulo foi 4,59. Nunca aconteceu isso. O eleitor, em nenhuma eleição anterior, desde 2002, se comportou dessa forma. Branco e nulo, o comportamento normal do eleitor é em torno da somatória dos dois, de 10% a 12%. Branco e nulo desse ano de 2022, eles são os mesmos números de 2002. Porém, lá nós tínhamos 89 milhões de votos válidos. Segue a página. Um pouquinho mais para frente. E alguém diria, então, o eleitor está mais confiante no processo eleitoral. O eleitor abriu parte mão deles de protestarem e eles estão participando, querem dar o seu voto legitimamente. É isso que o número de cima está dizendo. Nunca foi assim antes. Não é histórico, mas 2018, 2022, é isso que o número está dizendo. Porém, para governador, esse número não alterou. Esse comportamento não alterou. E a diferença de branco e nulo para governador, nos 27 estados da federação, do que para presidente, é de 6 milhões e 700 mil votos. O eleitor só está mais comprometido para presidente. Mas para governador ele não está mais comprometido. Ficou no índice normal de todas as eleições, branco e nulo. Lá no meu estado de São Paulo, a diferença é de 1.270.000 votos a menos. Tentem imaginar. Presidente Bolsonaro pediu que votasse no Tarcísio. Presidente Lula pediu que votasse no Haddad. O eleitor diz, entre Haddad e Tarcísio, branco ou nulo. Não vou me posicionar. Entre Lula e Haddad, vou me posicionar. 1.270.000 pessoas fazem isso. Todos os mais de 600 municípios do estado de São Paulo, branco e nulo ficam de 2 a 4 vezes mais em todos os municípios do estado de São Paulo. Todos. Esse número de 1.270.000 votos no estado de São Paulo a menos, no Rio de Janeiro, ele é de 1.050.000. No estado de Minas é de 1.300.000 votos. E eu pego a totalização de votos em São Paulo e começo a ver Lula na frente de Haddad. E qual é a pergunta que me vem? Por que quem que votou no Lula não votou no Haddad? No meu município, 6 mil votos à frente. O eleitor não vota no Haddad e o Lula vai terminando na frente em todos os municípios. O que a gente conclui? Que quem votou no Lula, votou no Haddad. Porém, Lula recebeu votos que vieram de brancos e nulos para o número 13. E isso acontece no Brasil inteiro. Pasmem, senhores, os 417 municípios da Bahia. Todos os municípios. 417 municípios baianos. Todos os nossos queridos eleitores baianos, branco e nulo, para governador e para presidente ficam iguaizinhos. Aliás, 510 mil para presidente e 490 mil para governador. Sabe qual é o comportamento de branco e nulo para governador em 2014? 1.295.000 votos. Qual é o comportamento de branco e nulo para governador na Bahia em 2018? 1.495.000 votos. Sabe o que isso significa? Que 1 milhão de pessoas, isso só aconteceu na Bahia, não aconteceu no Brasil inteiro, decidiram votar branco e nulo. Aí a Bahia faz divisa com Minas. Minas, 1.300.000 votos a mais de branco e nulo. Faz divisa com o Espírito Santo, número maior. Faz divisa com Goiás. Faz divisa com Tocantins.
E a Bahia faz divisa com 9 estados. Todos os 9 estados em volta da Bahia, branco e nulo, são muito superior para governador do que para presidente. E na Bahia, branco e nulo ficam exatamente iguais. Os eleitores baianos têm um comportamento de confiança no demonstrativo de branco e nulo diferente de todos os 5.265 municípios. Lá no estado do Mato Grosso, branco e nulo chega a ser 8 vezes mais para governador. Sabe o que aconteceu na Bahia? O candidato ACM Neto, ele terminou na frente do Jerônimo do PT, em Salvador, com 500 mil votos na frente. Dos 26 maiores municípios da Bahia, está aí no relatório, ACM Neto vence em 23 municípios. Como é que o ACM Neto, que ganhou nos maiores municípios da Bahia, que ficou 500 mil de votos na frente do Jerônimo, perdeu a eleição na Bahia? Sabe qual é a diferença do ACM Neto para o Jerônimo? 473 mil votos na frente. Qual é a diferença de branco e nulo lá menor? 1 milhão de votos. Sabe o que a ciência e a análise técnica e a ciência política está dizendo? Que quem venceu as eleições na Bahia foi ACM Neto. E o Tribunal Superior Eleitoral não pode contraditar essa informação, porque isso aqui é ciência. É dados. São os dados do tribunal. O nosso trabalho está dizendo, olha aqui os seus dados. Olha aqui as informações que vocês entregaram para a população. Vocês têm o voto do eleitor para contraditar o que nós estamos dizendo? Não. Vocês permitem auditoria? Não. Colocar engenheiros de automação dentro de uma sala, altamente capacitados, do Ministério da Defesa, sendo que as eleições presidenciais do Brasil são assunto de segurança nacional, e dizer para eles que vocês só podem entrar dentro dessa sala com papel e caneta para analisar 27 milhões de linhas. Está no relatório do Ministério de Defesa, na página 3. Os auditores das Forças Armadas disseram para o TSE: queremos ter acesso a todas as bibliotecas de softwares que vão para empresas de terceiro. Povo brasileiro, existem mais de uma empresa de terceiros que fazem softwares. Já vem programado dessas empresas e que são referendadas no software raiz das nossas urnas eletrônicas. E as Forças Armadas disseram: me dá esses softwares. Proibido. Não foi concedido. As Forças Armadas disseram na página 3: com as restrições impostas pelo TSE, é impossível auditar. E eles disseram na página 22, não dá para descartar que as urnas eletrônicas do Brasil não têm um código malicioso. E não é entregar código-fonte da máquina nova. É entregar código-fonte de todas as máquinas que vão trabalhar no processo eleitoral. Imagine que o povo de Uiramutã ficasse vizinho de Brasília, onde Lula ganhou com 70%. E naquele município de 13 mil habitantes, o povo de Uiramutã pergunta para o outro assim: nós sabemos que aqui o Lula não tem 70%. O povo de Uiramutã recebe um relatório oficial da instituição de maior credibilidade do Brasil, que é as Forças Armadas, dizendo que eles foram tratados lá como amadores. Porque na instituição de automação eleitoral, quem tem que falar com a população, do lado dos gestores dessa instituição, que são os ministros, são os diretores de informática, são os técnicos de programação, são os analistas de sistemas, são os engenheiros de computação. População brasileira, você conhece quem são as pessoas que programam as urnas eletrônicas que você, brasileiro, vai votar? Eu não sei, mas as Forças Armadas disseram que essa informação, esses softwares, não foram entregues para elas. É possível o pessoal de Uiramutã estar no 8 de janeiro aqui em Brasília? É. Eu assisti 6 meses de CPMI.
6 meses de CPMI. A CPMI voltou 3 meses para trás. Mas a CPMI não voltou meia hora para trás depois que começou a invasão. Que a coisa não está explicada. Colocou todo mundo no pacote. Tem gente infiltrada no meio. E antes, minutos depois, saiu uma faixa lá do quartel. Eu não estava aqui no 8 de janeiro, mas tem a foto na internet. A faixa, nem sei onde fica o quartel aqui, percorreu as ruas de Brasília, dizendo assim: queremos o código-fonte em português e inglês. E esticaram essa faixa em cima da laje do Congresso, dizendo assim: queremos o código-fonte. E nesse instante está tudo pacífico, não tem quebradeira, não tem disputa com polícia militar. A população tem o direito de se manifestar e vir a Brasília para pedir código-fonte? Esse é o motivo. Se o Iramutã fosse do lado, estava a cidade inteira aqui. Há uma instabilidade no norte lá. E o Brasil inteiro vai conhecer o Iramutã, porque as Forças Armadas estão reforçando a segurança na fronteira com a Venezuela. O Iramutã, Normandia, Boa Vista, Pacaraima, daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar sabendo onde ficam essas cidades. Por causa da intenção do presidente da Venezuela. Daqui uns dias, o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República, Lula, vai precisar visitar as tropas lá em Iramutã, em Normandia. E eu diria para ele: presidente Lula, procure os 3.500 eleitores que votaram em você, no senhor, em Iramutã. Porque o estado de Roraima inteirinho é bolsonarista. Mas o Iramutã, 70% que votou em Lula. Muito obrigado. Bem, vou pedir para que você deixe na comissão, né, os relatórios todos, para que a gente possa transformar, inclusive, isso num requerimento de informação. Só um instantinho. O relatório vai ser disponibilizado 206 páginas, tal como ele foi elaborado.